Olá, meus irmãos, bom dia a todos, muita paz. Antes de iniciarmos o tema de hoje, vou passar para vocês a seguinte informação. Do dia 1 até ontem, realizamos a triagem de médiuns. Aquela triagem para avaliar se o médium está doando energias, portanto, se podem dar passes. Quem não fez a triagem nessa semana terá que aguardar o próximo quadrimestre. Aí então retornará aos passes. Vamos agora falar sobre a morte de crianças. Mortalidade infantil. Bem, quando nós falamos de criança, temos sempre a ideia de que a criança é pura, porque afinal de contas ela não viveu o suficiente para praticar maldades. Ao mesmo tempo, ela não viveu o suficiente para praticar bondades, o que caracteriza a necessidade da reencarnação. Mas vejam, não existe criança para o espírito. O espírito continua consciente das suas potencialidades, que por alguma razão, por algum tempo, ele não consegue exteriorizar a sua forma de ser, justamente porque o corpo físico não permite. É uma criança. Agora vejam, quantas crianças morrem por dia no mundo? É uma estatística grande, um número alto. Então, se todos forem considerados anjinhos, entre aspas, significa que Deus privilegia o espírito que ainda vive num corpo infantil em relação a outros que ultrapassaram a idade da infância e que enfrentam as suas dificuldades, os seus problemas, para progredirem. Temos que considerar que uma criança morre em tenra idade. Isso é um fato que pode acontecer. Essa morte é sempre um estágio de aprimoramento para os pais. E a criança propriamente dita, aquele espírito, estará ou estava completando o tempo de uma encarnação de uma vida anterior, quando desencarnou antes da época. Antes do tempo que deveria viver no corpo físico. Isso explica a tendência dos adultos em dizerem: mas era uma criança tão boa, uma criança tão esperta, uma criança que tinha uma vivacidade extraordinária. Ora, essa capacidade que aquela criança demonstrava, o corpo físico não permite. E está claro que é nada mais, nada menos do que as experiências que o espírito já vivenciou e que começa a se manifestar na encarnação atual.
muitos espíritos em crianças trazem uma quantidade enorme de experiências vividas em outras encarnações. Se nessas experiências eles tiveram a oportunidade e souberam aproveitar a oportunidade de progredir, maravilha. Mas eles também podem ter deixado passar as oportunidades, não terem feito nada em benefício próprio e se encontrarem agora acrisolados num corpo físico que não lhes permite a manifestação tal quanto desejavam. Isso significa o quê, meus irmãos? Significa que observamos atualmente crianças que se dizem, ou melhor, que dizem coisas que deixam os pais atordoados, sem compreender. E o pai e a mãe, mais ingênuos, dirão: meu filho é um espírito elevado. Dá a impressão de que o meu filho é o pai e eu sou o filho. É a mãe e eu sou o filho. Vejam a inversão de valores. Isso nunca pode ser levado, considerado com seriedade, porque o espírito reencarnado, ainda vivendo na infância do corpo físico, não pode ser colocado em patamares que não fazem parte das suas experiências humanas. Portanto, o filho é filho. Não vá o pai e a mãe dizer que o filho é um espírito evoluído. De onde ele tem essa informação? Quem disse isso para ele? Não. O filho é um espírito necessitado de acompanhamento da família, orientação, valores cristãos, valores sociais perfeitos. Isso compete aos pais transferir para os filhos. Não se pode imaginar uma criança, ainda que o espírito seja evoluído, queira tomar o lugar dos pais e transformá-los em seus filhos. Isso não. Filho é filho, pai é pai. Acontece que atualmente muitos pais pensam assim porque se sentem incapazes de encarar e de responder perguntas capciosas, perguntas inteligentes. E começam a dizer que o filho é de uma faixa espiritual elevada e que o filho tem um espírito altamente evoluído. Não. Isso pode acontecer sim. Mas considerem o seguinte: um espírito altamente evoluído não toma o lugar de outro. Portanto, para ele, seu pai e sua mãe serão seu pai e sua mãe. Ele não inverterá os papéis. Uma criança, no mundo atual, no mundo moderno, de tantas facilidades, se exterioriza, se expressa, falando de assuntos que nos surpreendem. Não nos esqueçamos que pai e mãe deixam os filhos junto com uma babá maravilhosa, chamada televisão. Colocam o filho na frente da televisão para não perturbarem as atividades que os pais devem realizar. Outro ponto negativo. Com que base moral aquela criança vai crescer? Ele vai crescer, ou ela vai crescer, lembrando sempre de que
o isolamento social é o melhor. E se tornará um adolescente e um adulto terrível para se conviver com ele. Insuportável. Quando a criança percebe a fragilidade dos pais, começa a fazer chantagem, o que mostra que o espírito é atrasado. O espírito não tem uma boa evolução, não atingiu. Cabe aos pais, meus irmãos, ajustarem a educação, prepararem aquele ser para o mundo que deverá enfrentar. Então, para fecharmos a nossa fala de hoje, devemos considerar sempre que a criança, não importa o grau do espírito, a criança deve ser vista, considerada como alguém, melhor dizendo, que precisa ser orientado para a vida. A criança por si só não é capaz. Era isso que tínhamos. Paz a todos. Até a próxima semana.